Fala aí, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Capalupo, sou professor de História do 9º ano do Ensino Fundamental. Nós vamos estar falando aqui sobre a revisãozinha de AV que vai cair na prova, tá? Então, muito foco aí nessas questões, muita atenção na explicação, para a gente conseguir fazer uma boa prova, tá? Primeira questão aqui, ó, que a matéria da prova vai ser capítulo 16, Brasil Contemporâneo. E o primeiro ponto disso daí é a questão da volta da democracia, tá? Ela é restabelecida logo após o fim da ditadura militar. Primeiro ponto importante dessa volta à democracia, campanha das diretas já, onde vai ter uma manifestação popular em prol de eleições diretas para presidente. Lembrando que no período de 64 a 85, no regime civil-militar, eram eleições indiretas. Um colégio eleitoral elegia o presidente da República. Então o povo vai às ruas exigindo eleições diretas. Vai ser uma proposta do deputado federal Dante de Oliveira, o Congresso vai rejeitar essa proposta, tá? Então nas eleições aqui, ó, de 85, entre Paulo Maluf e Tancredo Neves, vai ocorrer uma eleição indireta, onde o colégio eleitoral que vai eleger o presidente. E quem vai ser eleito vai ser Tancredo Neves. Porém, ele vai falecer antes de tomar posse. Quem vai assumir o Brasil de fato vai ser o seu vice, o José Sarney. E no José Sarney, a gente já pode ver aqui um perfil político muito característico. Ele apoiava a ditadura militar e ele era contra as eleições diretas. Então a gente já pode traçar uma ideia de como era esse político, tá? E dentro do governo Sarney, nós vamos ter elaborado vários planos. Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão. Porém, nós só vamos trabalhar aqui com o Plano Cruzado, tá ok? Que ele vai, primeira ideia é você extinguir a moeda cruzeiro, estabelecer uma nova moeda, o cruzado, tá? Ele vai colocar dois pontos bem importantes também, congelamento do preço dos produtos e controle da inflação. Falamos isso em sala também, tá? Inflação, aumento do preço dos produtos. Nesse período chegava a cerca de 80%. Então você poderia comprar um feijão a 4, 5 reais e no mês seguinte pagar 8, 9 reais naquele feijão, tá? Porque a inflação era muito alta nesse período. O que o governo vai fazer? Ele vai tentar controlar o preço das mercadorias, ele vai tabelar, tá? Ele vai colocar o preço, por exemplo, a 6 reais do feijão. Esse preço não pode aumentar. Isso vai gerar uma consequência muito grave. Por quê? As mercadorias eram vendidas acima do preço. Porque se o comerciante não vendesse essa mercadoria acima do preço, ele não teria lucro, teria prejuízo e ele iria falir. Então ele vai começar a vender essa mercadoria acima desse preço tabelado. E esses planos também não vão conseguir controlar a inflação. A maioria desses planos vai fracassar devido a isso, a não conseguir combater a inflação, tá? Outra característica importante do governo Sarney é a Constituição de 1988. Principais pontos: direito à moradia, à educação e à saúde, liberdade de pensamento, crença religiosa, sistema pluripartidário. Lembrando que durante a ditadura civil-militar nós temos um sistema bipartidário entre a Arena e MDB. Aqui é um sistema pluripartidário, diversos partidos políticos. E outra questão muito importante é o restabelecimento de eleições diretas, tá? Então, a partir de 1988, no Brasil, as eleições para presidentes, prefeitos e governadores vão ser eleições diretas, onde o povo irá às urnas e vai escolher o seu candidato, tá? Isso é muito importante. E depois do governo Sarney, nós temos aqui, ó, o governo Collor, tá? Quais são as propostas do governo Collor? Modernizar o Estado, defendia as privatizações. O que são as privatizações? A gente pega um bem público ou um bem estatal, você vende ou vai leiloar para iniciativa privada. Isso que é privatização. Ele vai tentar e lutar para combater a inflação, tá? E ele vai caçar os marajás. Caçar os marajás eram servidores públicos que recebiam altos salários. E o discurso dele para ser eleito é exatamente esse de caçar os marajás. Dentro do governo Collor, nós vamos ter elaborado aqui o Plano Collor. Primeira ideia, ele vai acabar com a moeda cruzeiro e colocar o cruzado e restabelecer uma nova moeda, o cruzeiro, tá? E tem duas medidas aqui, ó, muito impopulares dentro do Plano Collor. Ele vai bloquear as contas e as aplicações em bancos e vai confiscar cerca de 80% do dinheiro em circulação do país. Isso vai afetar o dinheiro das pessoas, tá? Tanto do pobre quanto do rico. Isso é uma medida completamente impopular dentro do governo Collor. Isso vai gerar uma pressão da sociedade para a saída dele, tanto que essa pressão da sociedade vai dar origem ao movimento dos caras pintadas, que exigem ética pública, ética na vida pública e a saída do Collor no poder. E outro ponto importante são as denúncias de corrupção que ele vai sofrer. Devido a essas denúncias de corrupção, a pressão da sociedade, devido aos movimentos dos caras pintadas, ele vai sofrer o impeachment. Então o Collor vai sair do poder e quem vai assumir é seu vice, o Itamar Franco. Dentro do governo Itamar Franco, ele vai estabelecer o Plano Real, tá? Um outro plano econômico. Ele chama o Fernando Henrique Cardoso, que é o ministro da Fazenda dele, e pede para ele elaborar um plano. Ele vai elaborar o Plano Real, né? Aí ele vai colocar uma nova moeda em circulação, o real, que é vigente até hoje, tá? E quais são os objetivos desse plano? Combater a inflação e estabilizar a economia.
Principalmente esses dois não foram conseguidos serem feitos nos planos e nos governos anteriores. Esse plano real é um plano que vai ter relativo sucesso. E devido a esse sucesso, e devido ao Fernando Henrique ter elaborado esse plano, ele que vai ser eleito presidente do Brasil no próximo questão de 95 a 2002. Quais os objetivos do Fernando Henrique Cardoso? Estabilidade política, controle da inflação e privatizações. Lembrando das privatizações, que é a questão do bem público sendo leiloado para a iniciativa privada. Tá? Ele é um político neoliberal, intervenção mínima do Estado na economia. Por isso que é Estado mínimo, tá? Intervenção mínima do Estado na economia. Ele vai fazer uma emenda, isso sempre cai às vezes no colo do Lula, tá? É uma questão de uma emenda constitucional que ele vai garantir a reeleição para presidente da República, tá? Quem vai fazer essa emenda é o Fernando Henrique Cardoso. Já no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, nós temos aqui a crise de fornecimento de energia elétrica, os famosos apagões da época. Nós temos um aumento do desemprego e o crescimento da dívida pública. Essas características que, no final do segundo mandato do Fernando Henrique, vai gerar uma insatisfação popular e uma falta de credibilidade do governo. Isso gera o quê? A figura da oposição ganhando força. Qual vai ser essa figura? O Lula. O Lula vai ganhar força devido a essa falta de credibilidade do governo. Então, nas próximas eleições, quem vai ser eleito vai ser Luiz Inácio Lula da Silva. Aí para você, Henrique, que gosta do Lula, a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre ele, tá? Primeiro líder político de origem popular, ele foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Então tem coisas positivas também dentro do governo Lula, tá? Como diminuição do desemprego, aumento do salário mínimo, diminuição da dívida externa, tá? Crescimento do PIB. Porém, esse crescimento econômico que ocorre durante o governo do Lula gera algumas consequências, como, por exemplo, o aumento da dívida interna. Tá? E outra questão são os escândalos de corrupção que surgem no governo do Lula. Tá? O famoso mensalão, que ele pagava uma mesada a alguns políticos para votarem algumas propostas feitas pelo PT ou pelo Lula. Tá? Eles recebiam uma mesada, eles foram denunciados pelo deputado Roberto Jefferson e teve alguns líderes do partido do governo presos. Né? Você tem investigados, José Dirceu, José Alencar e o Antônio Palocci. Tá? Então são características importantes dentro do governo Lula. E uma outra característica importante são as questões das medidas sociais, tá? Bolsa Família, Fome Zero, expansão da educação, e a gente vê aqui alguns dados que mostram isso, de 83 para 89 no âmbito federal, 65 a 108 no âmbito estadual e 59 a 71 no âmbito municipal. Todo esse crescimento da educação acontece dentro do governo Lula e através dessas medidas sociais aqui impostas por ele, tá? Terminamos a matéria aqui, gente, mas a gente vai trabalhar aqui com uma questãozinha do Enem. Quando vocês veem Enem, vocês já pensam que é uma questão extremamente difícil. Vocês vão ver que vocês conseguem fazer qualquer questão se vocês tiverem atenção e conhecimento. Tá? Uma questão importante aqui, a gente já lê aqui em cima, movimento dos caras pintados. Aí você lembra lá atrás, falamos em sala e estamos aqui na salinha de revisão. Que foi o movimento dos caras pintados? Exigiam ética pública e a saída do presidente Collor. E aí vamos para a questão. Nesse contexto, a juventude movida por um forte sentimento cívico, 2 pontos. Aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha de Direta Já? Direta Já era uma campanha que elegia eleições diretas para presidente. Então não tem nada a ver com o movimento dos caras pintados. Então isso daqui, ó, tá errado. Manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da lei da ficha limpa. Isso aqui foi em 2010, não tem nada a ver com a questão de 1990. Engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet. A internet é muito utilizada hoje para agendar as manifestações. Hoje. Mas isso não acontecia em 1990. Então isso daqui também está errado. Espelhou-se no movimento estudantil de 68 e protagonizou ações revolucionárias armadas. É totalmente diferente o movimento dos caras pintados com os movimentos armados durante a ditadura militar. O contexto político é diferente. Então isso daqui também está errado. Só vai restar a questão letra E. Tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do presidente Collor. Essa é a questão correta. Então você vê, gente, que é uma questão de Enem, mas é uma questão trabalhada em sala e trabalhada nessa aulinha de revisão. Então prestem bastante atenção, leiam com atenção, com muito cuidado cada opção, tá? Espero ter ajudado aí vocês, tá, gente? Um grande abraço e fiquem com Deus.